Olá, tudo bem? Paz. Tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na nossa reflexão de 31 de maio, cuja meditação, leitura bíblica, em 2 Timóteo, capítulos 3 e 4, e também 1 Samuel, capítulos 28 e 29. Nós vamos conversar sobre a força do perdão. Abra, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Acompanhe comigo essa importante leitura. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Vou contar aqui uma ilustração. E quando eu já havia finalizado o texto da reflexão, e eu fui ali no meu acervo de ilustrações e eu encontrei uma ilustração que eu não me lembrava dela, que tem o mesmo título que eu estou colocando para nossa reflexão: A Força do Perdão. E foi a confirmação final para mim de que o Senhor quer tratar sobre isso, por meio desta reflexão do dia 31 de maio. Diz assim: Um certo beduíno estava dentro da sua tenda ao sol da Palestina, quando entrou correndo um garoto adolescente e se refugiou atrás dele, chorando e grunhindo. Logo em seguida, chegou uma turba alvoroçada, empunhando cacetetes e facas. Abriram a portinha da tenda e disseram ao beduíno: Dá-nos esse menino, porque ele é um assassino. O beduíno respondeu-lhes: Há uma lei entre nós que diz que quando um assassino se refugia numa tenda e o dono da tenda lhe dá abrigo e guarida, ele está absolvido. Eu me compadeci desse garoto e quero perdoá-lo. O garoto tremia, mas eles disseram, você quer perdoá-lo porque não sabe o que ele fez, nem quem ele matou. O beduíno falou: Não importa, eu quero perdoá-lo. Os homens então afirmaram: Ele matou o seu filho. Vá ver o corpo dele sangrando na areia ali fora. O beduíno caiu num profundo silêncio. Depois, enxugando as lágrimas, disse aos homens: Então eu vou criá-lo como se fosse o meu filho, a quem ele matou. Esse é o padrão do perdão divino para nós. E é importante nós pensarmos sobre a força do perdão. Não apenas o perdão que recebemos de Deus, mas o perdão que temos que praticar com aqueles que nos ofendem. Vamos olhar para o contexto? Olhando para o contexto, dos versos 6 a 8, vamos ler. Diz assim: Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu completei a carreira. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. É muito conhecido, esses versículos são muito conhecidos, e retratam um Paulo que estava preso pela segunda vez em Roma, quando ele escreve essa carta, é tida como o seu último escrito, conhecido por nós, preso pela segunda vez em Roma, e diferente da primeira prisão, que havia sido domiciliar, nós vemos esse relato em Atos, lembra
dele de cidade em cidade, sendo avisado que seria preso. Jesus avisa que ele teria que dar testemunho em Roma. Ele chega a Jerusalém, é preso, fica alguns anos, um período lá, e ele apela para César. Ele é enviado então para Roma. Tem um naufrágio. Chegando a Roma, ele fica em prisão domiciliar. Atos conclui com esse relato. Mas diferente dessa primeira prisão em Roma, conta a tradição que ele passou algumas semanas no gélido andar inferior da prisão mamertina. Conta ainda a tradição que Paulo estava preso como um dos líderes cristãos, dos cristãos, acusado de responsáveis pelo incêndio à cidade de Roma, uma vez que eles eram mal vistos pela sociedade, tidos como submissos ao governo por não venerar o imperador, e também porque conta-se que a região onde os cristãos habitavam, ela foi poupada das chamas. Por muitos, foi algo criminoso, que caiu na conta dos crentes. Outros dizem que foi um crime causado pelo imperador Nero, que queria reurbanizar a cidade. Ou ainda, que ele fez isso querendo punir os insubmissos cristãos que não o veneravam como o Kyrios, como o Senhor. Uma vez que o nosso Kyrios é o Senhor Jesus Cristo. Já outros defendem, atualmente, que foi causado por condições climáticas favoráveis ao incêndio na época, clima seco, etc, etc, e de que há provas de que Nero estava fora da cidade. Bom, você tem várias aí vertentes e hipóteses. Fato é que Paulo estava preso ali, acusado injustamente, e certo de que aqueles eram os últimos momentos de sua vida terrena. Quando ele fala, é porque eu já estou sendo oferecido por aspersão do sacrifício, em algumas versões traduzido como oferta de libação, é de que ele seria decapitado. Ele tinha esse entendimento já. Dos versos 9 a 15, vamos ler? Procura vir ter comigo depressa, falando com Timóteo, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado, onde nós começamos a leitura. O que esses versos retratam? Que quase sozinho, porque ele tinha enviado alguns para missões, entende-se aqui que Crescente foi enviado para Galácia, Tito enviado para Dalmácia e Tíquico enviado para Éfeso, tá? Entende-se isso. Mas Demas não. Demas apostatou da fé, amando o presente século, fazia parte da equipe de Paulo. Nós vamos ver um versículo mais à frente que mostra isso. Não foi abandonado por Demas, estava sozinho porque enviou alguns para missões. Teve problemas com Alexandre, o latoeiro, e ele então pediu socorro ao seu filho na fé, que estava reticente em ir até o preso Paulo. Quando ele começa o capítulo 1, lembra aquela nossa meditação sobre... Foi do dia anterior, né? Sobre por uma vida de oração, com base em 1 e 2 Timóteo 1:3, de que fazer orações,
lembrava de Timóteo nas suas orações de noite e dia. Aí ele vem construindo, olha, puxa, você tem uma fé não fingida, eu espero que seja assim como era na sua avó e na sua mãezinha. Olha, puxa, Timóteo, Deus não deu espírito de temor não, rapaz, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou seu prisioneiro, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Aí vem construindo, aí fala, ó, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então ele pede esse socorro. Só que aí no mesmo capítulo 1, é importante ressaltar algo muito importante, a partir do versículo 16. Aí ele fala assim, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Fazendo uma comparação direta com Timóteo. Antes, vindo ele a Roma, ele foi a Roma. Com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Ou seja, Onesíforo não se envergonhou de Paulo estar preso e tendo cuidadosamente buscado encontrar o apóstolo até o achar. E o recreou, né? Certamente esse o recreou, esteve ali com ele algumas vezes e dando suporte, ajuda, o servindo. Mas apesar de Paulo estar pedindo esse socorro, esse apoio a Timóteo, Paulo estava bem resolvido. Por que eu digo que estava bem resolvido? Primeiro, ele estava disposto a cuidar do corpo. Versículo 13, na parte A, quando ele diz assim, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade em casa de Carpo. Troade foi aquele local da visão do Passa a Macedônia, lembra? E depois também do longo discurso, que durou aí possivelmente umas quase 12 horas, Eutico caiu da janela, ressuscitou. Atos 20. Era só localidade. E quando ele pede a capa era uma peça rústica de lã com buraco para a cabeça. Hoje em dia na América Latina existem regiões, localidades que usam esse tipo de vestimento. É um pano, vamos chamar assim, tá? Mas era um pano rústico de lã, só com buraco. Então era algo só para, como se fosse um lençol com buraco para se proteger. Lembra que eu comecei falando que ele estava contra a tradição, no gélido andar inferior da prisão mamertina? Então naquela fria e úmida masmorra da prisão, que era onde ele estava, e próximo ao inverno, a capa seria fundamental. Por que próximo ao inverno? Verso 21. Procura vir antes do inverno. Êbulo e Prudente, Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. Então, frio. Perto do inverno, Timóteo, chega antes do inverno, preciso da capa. Então ele estava tranquilo. Ele não estava, eu vou morrer. Não. Ele também estava preocupado em cuidar da alma, quando ele diz, e os livros, principalmente os pergaminhos. Por quê? Ocupando a mente com os livros, e também e aí rolos de papiro menos caros, e principalmente com os pergaminhos de peles curtidas mais caros. Tem essa distinção nos dois termos aqui em grego, tá? O livro, por exemplo, é o termo biblon, tá? Estudiosos divergem, tá? Mas poderiam ser para escrever, poderiam ser porções do Antigo Testamento, que era conhecido como as Escrituras, uma pequena biblioteca, escritos do próprio Paulo, ensinos do Senhor, que o Senhor apareceu a ele, lembra? Porque eu também recebi do Senhor, lembra? Ou registro de experiências com Deus,
ou documentos pessoais. Tem gente que diz que, por exemplo, era o comprovante de cidadania romana dele, no meio de tudo, tá? Era um mix de coisas. Eu creio que certamente porções da palavra também, além de literatura comum, para que ele pudesse cuidar da sua alma. Ele desejou ocupar a mente, né? Alimentando a sua alma. Estava tranquilo, resolvido. Paulo também pretendia cuidar da alma socializando. Por quê? Porque ele desejava desfrutar do momento de companhia do seu filho na fé, como o verso 9 nos mostra. Procura vir ter comigo depressa. E também, além de cuidar do corpo, preocupado com o corpo, preocupado com a alma, preocupado com o espírito. Verso 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhes não seja imputado. Ou seja, por que cuidando do espírito? Perdoando para que seja perdoado. Paulo liberou perdão para aqueles que o haviam abandonado. Paulo fora desamparado. E no pior momento, possivelmente, da sua vida, ele demonstrou a força do perdão. E, como um verdadeiro discípulo de Cristo, Paulo tinha um coração perdoador, como fica evidenciado quando ele pede para levar Marcos na parte B do versículo 11. Só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque é muito útil para o ministério. E aí, eu preciso contar para você essa história de perdão de Paulo em relação a Marcos, especialmente que é um grande exemplo dessa força do perdão, mas essa história eu quero dividir em 7 cenas, tá? Cena 1. A igreja em Antioquia formada, Barnabé é enviado pela igreja de Jerusalém para lá, para acompanhar os novos convertidos, foram firmados na fé, ele vai atrás de Paulo e os ensinam, tá? E a partir desse ensino, os discípulos são pela primeira vez chamados de cristãos, pequenos cristos, parecidos com Cristo. Aí a igreja tem várias características. Se eu não me engano, eu usei uma reflexão por um retorno à igreja cristã, eu comentei sobre essa igreja. E aí, chegaram um profeta de Jerusalém lá, dizendo, pelo Espírito, que haveria fome. A igreja, então, se move, os irmãos se movem e enviam socorro. Então, enviam uma oferta de amor aos irmãos na Judéia. Atos 11, 29 e 30. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Ok? Foram para Judéia, foram para Jerusalém. Cena 2. Aí o capítulo 12 mostra a prisão de Pedro, como ele foi maravilhosamente livre, como a igreja estava orando por ele, e a igreja estava reunida na casa da mãe de João Marcos. Presta atenção. Pedro chega, não acreditam que era ele, a menina, né? Depois vem que é de fato ele, conta para eles o que aconteceu e dali ele vai embora, ele segue caminho. No capítulo 12 ainda, no versículo 25, olha o que o texto diz. A cena 2 é que na volta de Barnabé e Paulo, para Antioquia, eles levam João Marcos. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, qual serviço? O dos versos 19 e 30 do capítulo anterior, levar a oferta de amor para os crentes na Judéia. Voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos, ok? Cena 3. João Marcos, ele passa a integrar a equipe missionária. Atos 13, de 5 a 7. E chegados a Salamina,
anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Cena 3. Cena 4. João Marcos abandona essa equipe missionária. Verso 13, de Atos 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Cena 5. João Marcos foi colocado de lado por Paulo. Atos 15, 36 a 41. Tem um concílio lá tem Atos 14, continua a missão. Atos 15 tem o concílio concílio teológico, né, daquele problema de obrigarem a circuncidarem-se os gentios e seguirem a lei, e fica decidida que eles não deveriam cumprir a lei, excetuando-se aqueles 4 itens lá da carta. Aí depois vem isso aqui, João Marcos colocado do lado por Paulo, Atos 15, 36 e 41. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, brigaram, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Cilícia confirmando as igrejas. Aí na sequência, no capítulo 16, ele chega à Europa, aquela visão do Macedônio, lembra? À noite, passa a Macedônia, então ele entende que deveria ir até lá para pregar o evangelho, e segue com Timóteo. Nesse meio tempo ele pega Timóteo, encontra Timóteo e o comissiona para sua segunda viagem missionária. E ele juntamente com Silas. Tá? E aí vem Atos 16 e todo desenrolado da segunda viagem missionária. Cena 6. Aí já, tempo passado, Paulo mais amadurecido, diz o texto. Colossenses 4:10, nós vemos na sexta cena 6, João Marcos agora recomendado por Paulo. Antes rechaçado, agora recomendado. Colossenses 4:10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, ele escreve essa carta da primeira prisão em Roma. A primeira prisão, tá? A prisão domiciliar. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Antes rechaçado, agora recomendado. Cena 7. João Marcos, reintegrado. É a equipe de Paulo. Filemão, versos 23 e 24. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Agora já é diferente. Agora João Marcos, cooperador de Paulo. E então, é diferente. Essa era a força do perdão. Então, quando Paulo, ele diz aqui, no verso 11, parte B, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. O velho Paulo, o servo de Deus, como já era, mas agora mais amadurecido,
ele estava mais uma vez aqui demonstrando que estava tudo resolvido já com o João Marcos. Já estava antes, que o João Marcos já integrava a sua equipe. E aqui fica clara essa demonstração. E é interessante quando ele diz que seria muito útil para o ministério. Quando ele o rechaçou, ele viu que não era útil, estava desabilitado porque abandonou a missão. E provavelmente nós faremos a mesma coisa. Eu já devo ter feito isso algumas vezes. Fulano? Fulano agora trabalhar com a gente? Não, de jeito nenhum. Oh, fez isso, fez isso, fez isso. Certamente eu já fiz. N vezes. Mas por que não exercitarmos o perdão? Dentro desse tema, a força do perdão, eu quero comentar sobre alguns benefícios do perdão. O primeiro e o óbvio, dentro da Bíblia, tá? O primeiro e óbvio que nós não podemos esquecer é de não privar-se do perdão de Deus. Perdoar é não privar-se do perdão de Deus. Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. É simples assim. Quem diz que não vai perdoar, de jeito nenhum, permanece debaixo da condenação eterna. Não recebeu o perdão de Deus. É simples assim. Não é filho de Deus, não é discípulo de Cristo, não é a habitação do Espírito Santo, está caminhando para o lago de fogo e enxofre. Retamente, diretamente, é assim. Você precisa perdoar. É interessante, Lucas 17, Senhor, até quantas vezes devo perdoar? Não digo 7, mas 70 vezes 7. Ah, Senhor, desse jeito? Poxa, acrescenta-nos a fé. Aí Jesus vem tratando, né, a respeito da fé. E aí depois ele vem. Olha, se está o Senhor com seu servo, e o seu servo, antes de servir a si mesmo, ele cuida do seu Senhor, prepara tudo e serve ao seu Senhor, ele está fazendo alguma coisa demais? Então, quando vocês tiverem feito tudo o que tiverem que fazer, considerem-se servos inúteis. Ou seja, é nossa obrigação perdoar e ponto. Primeira coisa. Primeiro benefício é de não privar-se do perdão de Deus. Um outro benefício é não perder o juízo de Deus de vista. Porque se você se priva do perdão, o juízo não vai ser benéfico. Romanos 1, 28 a 32. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, perdoar é você não perder o juízo de Deus de vista. Perdoar também é não acrescentar peso ao juízo vindouro. Tiago 2,13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia.
e a misericórdia triunfa do juízo. Um outro benefício em perdoar é fortalecer relacionamentos. Provérbio 17:9. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Muitas vezes nós olhamos para esse versículo e pensamos assim, olha, encobrir a transgressão de um amigo, mas no sentido de conduzi-lo em amor ao arrependimento, simplesmente. Mas nós não colocamos, às vezes, nós nos atentamos que isso pode se referir sim a nós mesmos, a ele ter transgredido contra nós, dele ter feito algo contra nós. Então, o encobrir a transgressão é o você relevar, a você perdoar, é você buscar a amizade e não separar os maiores amigos, revolvendo o assunto. Qual é o problema? O problema é que o ser humano quer ter a razão, prefere ter a razão do que ter um amigo. Prefere perder o amigo e continuar tendo razão. Então isso é algo gravíssimo. Mas, vamos lá, mais um benefício que nos mostra a força do perdão é de que perdoar é viver um ambiente de unidade e amor. Um ambiente conturbado de briga, confusão, acusações, revides, vingança. Isso não é saudável. Isso não é saudável em casa. Isso não é saudável no trabalho. Isso não é saudável na escola, na faculdade, na igreja. Não é saudável. Na vizinhança. E 1 Pedro 3,8. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Preze por um ambiente de unidade e amor. Se possível, tenha paz com todos. Perdoar também é demonstrar sabedoria. Tiago 3, de 3 a 18. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Seja sábio, perdoe. Perdoar é também evidenciar filiação de Deus. É mostrar que você é filho de Deus. Lucas 6,36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Perdoar é manter o olhar na cruz de Cristo. Efésios 4, 31 e 32. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo, por meio do sacrifício de Cristo na cruz.
sendo justo, morreu por nós injustos, sem pecado, morreu, foi feito pecado em nosso lugar, sendo bendito eternamente, foi feito maldição em nosso lugar, tomou a nossa maldição sobre si, morreu a nossa morte, sendo punido injustamente, pela punição justa que você e eu merecíamos, para que por sua morte nós tivéssemos vida. Então, como? Se em Jesus nós temos perdão, como não olharmos para a cruz de Cristo e não querermos perdoar? Olha o que Jesus fez por você. Perdoar é imitar a Cristo. Colossenses 3, 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Nós precisamos imitar a Cristo, olhando para a cruz de Cristo e também o imitando. E conta-se que Luís VII, rei da França, tinha muitos inimigos antes de ascender ao trono, de subir ao trono. Quando foi feito rei, mandou que fizessem uma lista de seus perseguidores e marcou na frente de cada nome uma cruz negra. Que isso, obra de bruxaria? Calma. Soube-se depois que todos os seus inimigos fugiram, crendo que ele desejava matá-los. O rei, porém, sabendo de seus temores, mandou chamá-los, assegurando-lhes perdão. Disse-lhes que havia posto a cruz diante de cada nome, para que, ao olhá-los, sempre se lembrasse da cruz de Cristo, com o objetivo de esforçar-se para seguir o exemplo daquele que orou por seus perseguidores, exclamando: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Deus põe uma cruz ao lado ou sobre o nome dos pecadores arrependidos e os perdoa. Nós merecemos a condenação eterna justamente por causa dos nossos pecados que ofenderam e ofendem a Deus. Mas pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, você e eu temos perdão. Como então não perdoarmos? Perdoe. Olha o exemplo aqui de Paulo. Exemplo que na sua primeira defesa, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, o que seria ali uma audiência preliminar. Antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Paulo ele foi livre dessa prisão, livre pela audiência preliminar, né, na primeira defesa, porque nós vamos ver algo aqui que vai mostrar isso, que era por conta da cidadania romana dele. Como então, talvez você fale assim, irmão, eu quero perdoar, mas eu não consigo. Como então conseguir perdoar? Você tem que obedecer, e ponto. Mas tem uma ajuda aqui na palavra de Deus para mim e para você. Versos 17 e 18. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Com a ajuda do Senhor. Não consegue perdoar? Conte com a ajuda do Senhor. Primeiro,
buscando a sua presença. Verso 18, parte 17, parte A. Mas o Senhor assistiu-me. Em algumas versões traduzem como estar ao lado, porque no grego, o que é traduzido aqui na minha versão ACF por assistir, é estar ao lado. Ou seja, a presença de Cristo. Busque a presença do Senhor. Busque a presença do Senhor. Não consegue perdoar? Busque a presença do Senhor. Segundo, fortalecendo-se nele. Quando ele continua dizendo, e fortaleceu-me. E fortaleceu-me. Fortaleça-se nele. Busque a presença de Cristo. Busque a presença do Senhor. E diante dele, você diz, Senhor, eu não tenho força para perdoar. Eu não consigo. Me ajuda. E ele vai te fortalecer para que você consiga perdoar. Terceiro, coloca o foco na missão recebida. Você tem uma missão que é de você glorificar a Deus enquanto você revela a Cristo onde quer que Deus te plantou. Perdoa, porque você precisa ser um discípulo de Cristo onde quer que você esteja. Você precisa dar bom testemunho. Você precisa revelar Cristo. Perdoe. Quando ele diz assim, chamar de parte C, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. Você precisa revelar Cristo, ser testemunha de Cristo onde quer que você esteja, conviver como um verdadeiro discípulo de Cristo. Então, se primeiro buscar a presença do Senhor, segundo pedir força a Ele, fortalecimento na presença dEle, fortalecimento na presença. Terceiro, coloca o foco na missão que você recebeu dEle, de revelá-lo onde quer que você esteja. Quarto, exercendo a fé. Na parte final do versículo 17, fiquei livre da boca do leão, é porque Paulo, como cidadão romano, ele não participou do teatro que era a arena, nas arenas, nos lugares, onde que os cristãos eram mortos daquela forma, ou queimados, ou em disputas ali ferozes de animais, sendo jogados às feras, né? E como cidadão romano ele teve uma suspensão temporária da pena e depois ele foi decapitado, conforme conta a tradição. Mas em quarto lugar, exercendo a fé. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Tenha fé. Exerça a sua fé. Perdoe em fé. Em quinto e último lugar, quando ele diz, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Entregando a Deus toda a glória. Não, olha, tá vendo? Eu fui ofendido e eu perdoei. Serve inútil. Serve inútil. Não estou querendo te ofender, mas te chamar a realidade. É sua obrigação. Entrega a Deus toda a glória por você ter perdoado. Como perdoar? Buscando a presença de Deus, fortalecendo-se nele, colocando foco na missão de ser testemunha de Cristo, exercendo a sua fé e entregando a Deus toda a glória. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso a conseguir viver a força do perdão.